Se você quer conquistar equilíbrio, o primeiro passo é se autoconhecer. Então vamos falar de um tema muito especial dentro do yoga, que é o autoconhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve clicando no botão vermelhinho que tem embaixo dos vídeos. Se ainda não está comigo no Instagram me seguindo, é @equilíbrio em prática. E no Telegram também, eu tenho um grupo onde todos os dias eu mando um áudio e uma mensagem especial. Para entrar no Telegram é só clicar também nos links que tem abaixo dos vídeos e também no meu link do perfil no Instagram tem todos os links. Quando vocês começam a praticar yoga, quando vocês pensam em praticar yoga, quando o yoga surge, geralmente alguém indica ou você lê, você acha que é uma solução, geralmente para aliviar alguma dor sua que está aí te incomodando. Então, seja dores físicas, então você está sentindo muita dor no corpo, dores de cabeça, dores nos ombros, dores nas costas, na lombar, ou uma dor emocional, né? Ou mental. Então você tá tendo insônia, que a gente falou na live de ontem, você tá tendo uma mente agitada, um nível de estresse e ansiedade muito alto. Então, geralmente o yoga, ele surge na vida das pessoas como um caminho para aliviar alguma dor, né? Geralmente alguma dor específica que você tem no momento e você tá buscando uma solução. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, essa é uma live de yoga para iniciantes. E se você está começando no caminho do yoga, você precisa saber que o yoga vai muito além, que o yoga é um caminho de autoconhecimento. E para que você alcance o equilíbrio do seu corpo físico, mental, emocional, a primeira coisa que você precisa é se autoconhecer. Não tem como fugir disso. E o que acontece na maioria das vezes é que vocês entram no caminho do yoga buscando esse alívio de alguma dor específica e aí vocês se deparam com esse processo de autoconhecimento. É exatamente dessa forma que acontece com as minhas alunas. Na primeira semana, tá todo mundo querendo ir logo para a prática, né? Qual postura que eu faço para aliviar essa minha dor? E aí elas começam a se deparar com uma série de emoções que se iniciam em um processo de autoconhecimento dentro do yoga. Algumas sombras que começam a surgir, que estavam às vezes escondidas, as poeiras que estavam debaixo do tapete começam a surgir e às vezes quando a gente começa a praticar o yoga, primeiro, antes de vir a tranquilidade, surge o caos. E esse caos tá aí porque você precisava mexer nele, porque você precisava começar o seu caminho de autoconhecimento. E eu falo para vocês que estão aqui hoje comigo assistindo esse vídeo, que vocês não estão aqui por acaso, porque o yoga, ele chega na vida de cada uma de vocês no momento certo. Eu falo que eu não apareço para vocês à toa. Eu chego no momento certo, que é o momento para você iniciar o seu processo de autoconhecimento. E afinal de contas, o que é esse autoconhecimento, Babi? O que vem na sua cabeça, né, quando você fala de autoconhecimento? No yoga, a gente acredita que a gente precisa conhecer quase que esse personagem que está aqui. É a gente observar o nosso corpo e observar a nossa mente do lado de fora. Porque o que acontece no dia a dia? Nós estamos tão imersos em distrações externas ou realmente fazendo de tudo para que a gente não ouça o nosso corpo ou a nossa mente, que a gente não se permite se autoconhecer. Então a gente está a todo momento falando ou consumindo informações, ou no celular, né, consumindo informações no celular, ou assistindo série, ou conversando com alguém, ou falando de outras pessoas. Isso tudo são rotas de fuga, são maneiras para que a gente fuja de se autoconhecer, de olhar para nós mesmos. Mas quando você começa a praticar yoga, não tem como fugir. Não tem como você não olhar para si.
E por isso muitas vezes dá medo, surgem inseguranças nesse caminho e que fazem parte. É importante surgir isso, porque a gente está mexendo com várias coisas aí dentro. E talvez pode ser que você já tenha feito uma prática do yoga e você se pegou chorando. Eu recebo muitas mensagens falando, Babi, eu me emocionei na aula de hoje. Muitas mensagens de alunas minhas quando começam. E elas me perguntam, isso é normal? Isso é super normal. E tá tudo bem. Significa que tem várias emoções guardadas aí dentro que você não estava se permitindo sentir, que você não estava permitindo colocar para fora. E a partir do momento que você começa a sua jornada no yoga, não tem como fugir. Você está mexendo com tudo que está aí dentro, no seu corpo físico e no seu corpo sutil. E aí você começa um processo de limpeza física e de limpeza emocional. E para que a gente possa fazer essa limpeza, a gente precisa tirar o que está guardado aí dentro que não está funcionando. O processo do yoga atua muito no nosso subconsciente. E às vezes a gente está tirando e mexendo em coisas que a gente nem se davam contas, mas que estavam guardadas aqui dentro e que eram as fontes, muitas vezes, das dores que você estava sentindo e que você buscou o yoga para solucionar. Então faz parte. Eu ainda não sou mãe, mas eu vejo acontecer com várias mães, amigas minhas, alunas minhas. Quando a mulher se torna mãe, ela inicia um processo de dedicação muito forte, muito grande com o filho. Eu tô passando um pouquinho disso com o meu filhotinho adotado. A atenção agora é toda para ele, principalmente nessa semana que ele chegou. Então, eu tô tentando adaptar minha vida, mas colocando ele em atenção a todo momento. E o que acontece com as mães? Elas passam a viver 24 horas em função dos filhos, os filhos começam a crescer e ela se esqueceu dela. Ela se esqueceu de olhar para ela, de cuidar dela. Então, o autoconhecer traz junto o autocuidado, que é um dos caminhos maravilhosos que o yoga traz para cada uma de vocês. E o yoga é um processo de abertura, de renovação. E para que você possa iniciar essa jornada, para que você possa encontrar o seu equilíbrio e iniciar esse caminho de autoconhecimento, você precisa se abrir e se permitir. E por que yoga, Babi? Eu posso, às vezes, ler um livro que vai me ajudar no meu processo de autoconhecimento. Eu posso fazer uma terapia que vai me ajudar no processo de autoconhecimento. Eu posso, às vezes, fazer, inclusive, uma corrida, uma atividade física que me ajude no meu processo de autoconhecimento. Sim, você pode fazer tudo isso. Mas tudo isso vão trabalhar cada um pedacinhos. E o yoga vai ser a única prática que vai atuar em todas as esferas do seu processo de autoconhecimento ao mesmo tempo. Quando você está na terapia, você está trabalhando o mental e as emoções. Quando você está correndo, você está trabalhando muitas vezes o seu físico. Quando você está lendo, você está trabalhando o seu mental. E o yoga vai trabalhar, vai atuar. Eu vou parar de falar a palavra trabalhar, né? Costume, mas trabalhar às vezes carrega uma conotação de esforço pesado. Mas exige dedicação. Esse não é um processo fácil. E por isso que a gente vive fugindo dele. Até que um dia a gente percebe que não tem como mais fugir. Que a única forma de você solucionar tudo que está incomodando na sua vida é você encarar. Porque senão você vai ficar fugindo e aquilo vai continuar indo atrás de você. E o yoga vai atuar ao mesmo tempo em todos os pilares do autoconhecimento que você precisa trabalhar. O corpo, a mente com as emoções e o espiritual, a sua alma.
O yoga, ele é considerado uma ciência do autoconhecimento, porque ele desperta a consciência. A sua consciência antes de praticar yoga, na maioria das vezes, ela tá adormecida. E quando a gente começa nesse processo, numa filosofia de vida chamada yoga, a gente começa a identificar a nossa consciência, que é o quê? A gente dá um passo para fora e começar a nos olhar como observadores, para que a gente possa entender tudo o que passa aqui. E quando a gente não faz esse processo de se autoconhecer, quando a gente às vezes vai logo só para postura física, só para um pedacinho do yoga, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque a gente muitas vezes carrega uma baixa autoestima, a gente não consegue se olhar. A gente carrega a autossabotagem, o autojulgamento. Então você se olha numa postura e você fala: não vou conseguir isso nunca, tá muito difícil pra mim, isso não é pra mim. Olha como meu corpo tá horrível. Não é assim? E você começa um auto-julgamento, eu não consigo. Olha só, eu não tenho flexibilidade nenhuma. E aí vem a baixa autoestima. E tudo tá entrelaçado. E vem o medo, e vem insegurança. Então você precisa aprender a lidar com todos esses sentimentos através da filosofia completa do yoga, para que você inicie o seu processo de autoconhecimento, podendo se fortalecer e utilizar de todos os meios do yoga para te ajudar nesse processo, para você conhecer a si mesma e para você enxergar o que há anos está aí e você não enxerga, você não observa. Eu sou prova viva. Por que eu faço isso aqui? Por que eu tenho YouTube? Por que eu tenho Instagram? Por que eu falo de yoga todo dia? Por que eu pratico yoga todo dia? Talvez vocês podem não saber, mas eu tinha uma autoestima extremamente baixa. Eu tinha um autojulgamento extremamente alto, de não achar que nada que eu fazia estava bom o suficiente, que eu não era boa o suficiente, eu não era bonita. É umas coisas assim, surreais. E como que você se acha, né? Como você acha que você não é bonita se você nem se olha no espelho? Se você nem se enxerga? Se você nem se aceita? E o yoga me trouxe tudo isso. Eu falo que ele mudou o meu olhar. Quase que trocou os meus olhos. A forma como eu me vejo, que eu me enxergo, que eu me entendo, inclusive que eu aprendi a acolher. Tem dias que eu não tô totalmente animada. Tem dias que eu acordo, não tô com nenhuma disposição. E eu consigo enxergar isso e acolher e aceitar e saber que faz parte de mim. Eu sei hoje as minhas características e tá tudo bem, porque eu sei que cada pessoa é única. Eu sei o que eu tenho de bom para trazer aqui para vocês. Eu sei as minhas sombras que eu tenho que olhar para elas todos os dias e ver a melhor forma de lidar com elas, de saber o que eu vou fazer com elas para que elas não cresçam e para que eu sempre tenha elas ali, ó, tô de olho em vocês. Porque o yoga nos mostra isso. Todos nós somos luzes e sombras. A nossa luz é a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa sombra, nossos medos, inseguranças. Só que o que está acontecendo cada vez mais? Vocês ficam cega para a luz, estão de costas para a luz e estão olhando só para suas sombras. Você só olha a sua ansiedade, só olha os seus desafios, só olha para sua sombra. E a sua luz está logo atrás de você e você está dando as costas para elas. E a gente precisa estar no meio, esse é o equilíbrio. Por isso que para você ter equilíbrio, você precisa primeiro se autoconhecer. Não adianta você ignorar de que você só tem um lado ou só tem outro.
É você conhecendo os seus dois lados que você vai conseguir encontrar esse equilíbrio que você está buscando. Quando a gente vai para o nosso tapetinho, as posturas nos mostram o nosso corpo. E é quase que impossível a gente negar olhar para ele. Porque se você não olha para o seu corpo, você não consegue fazer as posturas. Então você tá, de certa forma, obrigada a todos os dias encarar o seu corpo. A olhar para sua força, a olhar para sua flexibilidade, a olhar essa casinha que você habita e lembrar o quanto você precisa cuidar dela. Quando você vai para o seu tapetinho, você não consegue fugir da sua mente, porque você está sem distrações, você está sem o celular na sua mão. Você está observando tudo que a sua mente está te dizendo. E isso reflete no seu espiritual, nas suas emoções. Quando você fecha os seus olhos e vai para a meditação, você entra em contato com o seu corpo sutil. É você no mais puro processo de autoconhecimento. E às vezes a gente começa a praticar o yoga e a gente tenta fugir porque é tão forte que a gente não consegue lidar com isso. E por isso é muito importante vocês terem o guru do seu lado. Por isso é muito importante você não entrar numa jornada do yoga sozinha. Porque a sua tendência de se auto-sabotar, a sua tendência de olhar mais para suas fraquezas, a sua tendência de pensar em desistir é gigantesca. Porque você estava fugindo disso a sua vida inteira. Aí, ok, agora você se permitiu, você falou, vou entrar nessa jornada de autoconhecimento, vou começar a praticar o yoga. E aí, vem isso tudo. Pode ser que você congele e fala, opa, não dou conta. Para onde que eu vou? Vou fugir. E o seu guru tá lá. Por que eu faço o acompanhamento das minhas alunas do meu método, meu curso Yoga em Prática durante 2 meses diariamente? Todos os dias eu tô acompanhando elas. Eu olho como que foi a prática de cada uma, quais as emoções que surgiram na prática delas, como elas se sentiram. Se tiver aluna minha aí, quando eu abrir os comentários no Instagram, vocês vão poder ver. E eu vejo as oscilações de emoção. Eu vejo os autojulgamentos. Do tipo, hoje eu acordei totalmente sem energia, meu corpo não consegue fazer nada. Imagina se você não tem ninguém para te apoiar e te mostrar que não é esse bem o caminho que você deve seguir com o seu auto-julgamento e os seus raciocínios. Imagina quando você não tem alguém para te relembrar os valores do yoga, para te relembrar de Santosha, do seu contentamento de estar ali fazendo a sua prática. E é incrível a mudança das práticas. Uns dias antes das nossas mentorias, nossos encontros ao vivo de mentoria de yoga, e nos dias seguintes. É incrível. Nosso encontro de mentoria é toda quarta-feira à noite, meu com as minhas alunas. Segunda e terça, geralmente as práticas são difíceis, são pesadas, não tem disposição, o equilíbrio tá ruim. Esses são os comentários. Elas comentam para mim todas as aulas, como foram as aulas, para que eu possa acompanhar. E tem a mentoria na quarta. As práticas de quinta e sexta-feira são completamente diferentes. Elas estão positivas, estão alegres, estão felizes, estão contentes de estar ali, estão contentes do corpo delas. Então é muito importante você ter esse apoio de um guru, da sua professora de yoga ao seu lado, para te ajudar nesse caminho, porque não é um caminho fácil. Se fosse fácil, a gente já nascia e já estava com tudo resolvido. Mas é o natural do ser humano. Esses questionamentos, quem sou eu? Esses questionamentos do que é felicidade, qual o meu propósito? Isso está escrito nas escrituras do yoga. É a busca do ser humano pela felicidade, por
pelo preenchimento desse vazio. Hoje no áudio do Telegram eu falei exatamente sobre isso. Então, se você não tem um guia, você vai se sentir completamente perdida, porque não é um processo fácil, né? E algo muito importante, né? É um processo que exige coragem. Exige coragem para praticar o yoga. Se você está começando, se você é uma turma, né, de yoga para iniciantes, se você está pensando em começar a praticar o yoga, eu vou te falar, precisa de coragem. Por que eu faço as lives aqui para vocês? Hashtag eu consigo. Dentro da minha turma a gente tem um desafio, hashtag eu consigo. Porque vocês têm que ter coragem para se olhar todos os dias. Você se olhou no espelho hoje? Responde para mim. Você se olhou no espelho hoje, mas se olhou mesmo, se olhou, notou os seus olhos, o seu rosto, igual eu tô aqui na live, ó, tô me olhando para vocês. Por que é tão difícil gravar vídeo? Todo mundo tem vergonha, porque quando você grava um vídeo, você tá se forçando a se enxergar. Eu tô aqui me olhando o tempo todo, tô olhando meu cabelo, meu olho, minha sobrancelha, minha boca, e não só o físico. Porque a partir do momento que você olha para o físico, te remetem uma série de emoções e sensações. Faz um teste, dica. Terminando a live, você vai para o espelho e vai ficar se olhando por pelo menos 3 minutos. E me conta como que foi. Vão surgir uma série de sensações. Pode ser que venha choro, pode ser que venha risada, pode ser que você não consiga ficar se olhando. Mas esse é o processo de autoconhecimento. E é isso que quando você começa a praticar o yoga, você vai para o seu tapetinho todos os dias e você sai do seu tapetinho e carrega para a sua vida. E carrega para todas as situações da sua vida. E o processo de autoconhecimento é um processo contínuo. Sinto te falar isso. Você está começando e é para a vida toda se você começou agora. Por isso que eu falo que o yoga é para a vida inteira. Você não começa a praticar yoga hoje. Vou praticar hoje. Amanhã não vou praticar. Vou praticar na próxima quarta-feira. Não existe isso, gente. A partir do momento que você entende o que é o yoga, você passa a praticar yoga 24 horas por dia. Eu vejo isso também nas minhas alunas. Elas falam isso. É isso que muda o seu comportamento, a sua forma de pensar e de agir. E depois que você abre a porta do autoconhecimento e inicia o processo, não tem mais volta. É por isso que no yoga a gente tem sadhana, que é a disciplina diária. É você estar todo dia ali. Porque você não tem escolha, você está com você a todo momento. Não adianta você falar assim, agora eu vou me olhar. Agora eu não quero me olhar, não. Vou fechar o olho. Agora eu vou me ver. Agora eu não quero me olhar, não. Não tem como. Você fecha o olho, você entra em contato com a sua mente. E eu já fiz uma live falando isso, que você não vai conseguir silenciar sua mente nunca. Só o dia que você foi embora. E muitas pessoas têm essa leve impressão de que vai começar a praticar yoga, às vezes vai meditar e vai, desligar. Por que você quer desligar a sua mente? Porque ela não está confortável. Se a sua mente tivesse te trazendo prazer, se a sua mente tivesse te trazendo felicidade, você ia querer desligar ela? Não. Então, como é impossível desligar a mente, é muito mais fácil você se dedicar, descobrir e aplicar as técnicas do yoga para que você faça sua mente te fazer feliz do que você continue tentando fugir dela. E ao longo desse processo de disciplina do yoga, vai ter preguiça, vai ter dia que você vai levantar da cama e você vai falar assim, hoje eu tô com uma preguiça, hoje eu não quero não, hoje eu não vou pro meu tapetinho não. Vai ter esses momentos. E essas são as suas sombras. E esses são os momentos que você mais precisa ir pro seu tapetinho. Porque você precisa se olhar, você precisa se encarar e você precisa de uma força oposta
para te mostrar que você é maior que isso. Para te mostrar que você consegue. Para mostrar para você a sua luz e não deixar que a sombra tome conta de você. E aí tem duas palavrinhas que eu quero trazer agora para a gente ir finalizando a live e eu abrir para as perguntas. Duas palavrinhas. Se você tiver um caderninho aí, se você tiver uma caneta ou depois escreva. Eu vou escrever no Stories para você. Eliminar e enfrentar. São duas palavrinhas que você precisa levar junto com você no processo de autoconhecimento e que você vai lidar com elas a todo momento quando você começa a verdadeiramente praticar yoga. Quando eu falo com vocês verdadeiramente praticar yoga, não é só fazer uma aula de 15 minutos do YouTube. E aí eu te convido, se você ainda não assistiu, participou da live, tem uma live que eu fiz, tá no YouTube, que é o Yoga Além do YouTube, né? Além das aulas do YouTube. Então, duas palavrinhas, eliminar e enfrentar. Sobre eliminar. Nesse processo do yoga, você vai começar a eliminar todas as impurezas que estão em você e que não devem fazer parte de você, e são justamente essas impurezas que estão promovendo o mal que está aí em você nas suas dores. A sua dor de cabeça, a sua dificuldade de dormir, a sua dor nos ombros, a sua dor no corpo, o seu estresse, tudo isso tem um porquê. Um porquê de uma toxina, seja mental, seja física, que está no seu corpo, seja físico ou seja sutil. E o yoga começa limpando a casa. Ele vai te mostrando toda a poeira e vai te ajudando nesse processo de eliminar. Eliminando os seus medos, eliminando a sua insegurança, eliminando a sua baixa autoestima, eliminando tudo que tá aí que te faz mal, eliminando suas dores no corpo, eliminando a sua ansiedade. Então, é muito importante que a gente encare esse processo de autoconhecimento, tenha coragem para que a gente consiga eliminar as toxinas que estão no nosso corpo e na nossa mente, que estão promovendo esses maus, essas dores, esses desconfortos. E aí a segunda palavrinha, enfrentar. Você vai ter que enfrentar as suas limitações. E tá tudo bem. E você só vai crescer a partir do momento que você enfrentar elas. Limitações, às vezes, do corpo, seja, eu não consigo abrir meus braços de tão encurtada que eu tô. Tá tudo bem. Hoje você abre um pouco. Amanhã você abre mais um pouquinho. Amanhã você abre mais um pouquinho. E aí você elimina e enfrenta a sua limitação. Hoje você não consegue chegar com suas mãos nos seus pés. Tá tudo bem. Você vai enfrentar essa limitação. Você vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. Hoje você às vezes não consegue fazer posturas desafiadoras, como minhas alunas aprendem no curso comigo a postura do corvo. Por que muitas não conseguem? Pelo medo, pela insegurança. Essa é uma limitação que nos trava. Só que a gente tem que enfrentar. Então é praticando o seu corvo no seu tapetinho, é gravando um vídeo. A gente fez o desafio agora do hashtag Eu Consigo, e aí eu convidei quem gostaria de, quem queria, podia mandar em texto e outras em vídeo. A mandar um vídeo contando qual comportamento elas desejam se libertar no nosso primeiro ciclo de 30 dias de práticas. E eu fiquei muito feliz quando eu assisti vários vídeos de meninas falando que estavam ali para enfrentar a timidez. Timidez e baixa autoestima. E elas já fizeram isso gravando um vídeo. Esse é um passo gigantesco. Vocês não fazem ideia do que eu passei para começar esse Instagram, esse YouTube.
Vocês não fazem ideia. Só quem me conhecia antes, e quem me acompanhou lá quando eu tive meus primeiros 10 seguidores, é que são capazes de perceber a minha evolução. Eu tenho uma amiga, que é até minha aluna, que ela mora em Portugal. E ela sempre me deu muita força, e eu ajudei ela muito com o yoga. E aí ela foi me falando, Babi, eu tô impressionada. Cada vez que você grava stories, você vai indo. Como você tá evoluindo. Eu apaguei alguns destaques de stories, mas deve ter ainda vídeo antigo meu. Se vocês forem no YouTube ver meus primeiros vídeos, é uma pessoa dura, travada, com medo. O meu primeiro vídeo, vocês não fazem ideia. Eu gastei o dia inteiro, 8 horas, o dia inteiro, gente, de 9 horas da manhã até final da tarde, para gravar um vídeo de 2 minutos e 30 que eu não tive coragem de postar no YouTube. Porque ficou tão difícil de editar, porque mesmo gravando o dia inteiro, várias vezes, eu fui tentando cortar as melhores partes, assim, tentando juntar. Virou um Frankenstein. Ficou tão terrível que eu não tive coragem. Mas naquele dia, eu ultrapassei uma barreira enorme, gigantesca. Sabe qual foi? De me olhar. Eu tive que me gravar e eu tive que me assistir. E naquele dia, junto com vocês, eu cresço aqui. Naquele dia, eu comecei a entender o meu auto-julgamento. Sabe o que eu falei pra mim? E que eu falo com todas as minhas alunas? Eu falo com elas assim. E eu falei pra mim. Por que você tá com vergonha? Você não tá fazendo nada de errado. Então se pergunta isso. Por que você tá com vergonha? Você não tá fazendo nada de errado. E eu acho que muito do que eu conquistei foi porque o yoga foi junto comigo, me dando esse apoio, me dando essa força para que hoje eu estivesse aqui fazendo live todos os dias da semana com vocês. Eu nunca imaginei. As minhas primeiras lives, eu comecei fazendo live uma vez por semana, toda segunda. E foi meio assim, eu falei, eu vou marcar porque eu me viro, senão eu nunca vou fazer. Eram lives de 10 minutos, eu tinha muita dificuldade de falar, eu ficava muito tímida e tinha, assim, 10 pessoas me assistindo. Na Semana do Yoga para Ansiedade, cheguei a ter quase 400 pessoas numa live. Imagina! Hoje tem vídeos lá no YouTube com mais de 10 mil visualizações. Então, vocês precisam enfrentar as suas limitações. Essa é a única forma de crescer. E eu vejo também isso muito quando a primeira semana minhas alunas entram no curso. Eu dou muito exemplo das minhas alunas porque é o que eu acompanho diariamente de perto e eu imagino que são situações que se pareçam muito com vocês aqui. E aí muitas pensam em desistir. Na primeira semana, eu sei, eu converso, muitas pensam do tipo, meu Deus, eu entrei nisso, garanti minha vaga, mas eu tô com muito medo, tô insegura e agora? E eu falo com ela, sabe o quê? Confia em mim, eu tô aqui para te mostrar o caminho. Mas antes de confiar em mim, primeira coisa, confia em você. Você já chegou até aqui. Mostra para si mesma que você consegue. Enfrenta o seu medo, enfrenta a sua insegurança. Sabe por quê? Porque se você fugir, você vai ter um sentimento pior ainda, um sentimento de impotência, do tipo, eu fui lá e eu desisti. E ainda, quando você desiste, você volta para sua vida que era antes. E provavelmente, se você chegou até aqui, se você quer colocar o yoga na sua vida, porque você ainda não tem ele, eu falo com ela, se você entrou nesse curso, é porque não tá legal. É porque você busca ir além. E se você voltar, você vai continuar onde você estava. E aí eu tenho a felicidade de todas continuarem comigo e depois já de uma semana, né? Foram os primeiros dias, depois de uma semana do nosso calendário de prática, eu já vejo resultados impressionantes delas e elas vêm me agradecer.
Tá vendo a importância do guru, do professor para te incentivar? Porque é muito fácil desistir, gente, é muito fácil. É a tendência da nossa sombra nos puxando, porque a gente tá frágil. A gente ainda não tá fortalecido. Eu tenho 5 anos de yoga, é muito difícil. Quando eu falo, eu vou fazer, eu vou até o fim, porque eu já tenho isso muito forte em mim. Mas vocês estão no início. Então vocês precisam de um impulso, de uma força. É por isso que é importante participar das lives, fazer as aulas. E não tem como muito fugir. Uma hora ou outra, você vai ver que você precisa disso. Então, 2 palavrinhas, hein? Eliminar e enfrentar. E aí, depois que você enfrenta, o que acontece? O que acontece com as minhas alunas? Estamos aí, a turma anterior, turma 4, completou 60 dias de prática de yoga todos os dias. Estão no ciclo 2, 60 dias. E a turma 5, que entrou agora, tá com 11 dias de prática. Depois que você enfrenta, o que acontece? Está acontecendo agora. Você colhe os benefícios, você colhe os frutos. E assim como os desafios e a força que você fez para enfrentar são seus, os benefícios também, quem vai colher é você. Então pensa em tudo que te espera lá na frente. O alívio dessas dores no corpo, a redução da sua ansiedade, a sua calma, a sua tranquilidade. Se libertar e não saber mais o que é dores de cabeça, enxaqueca como a Robevânia. Conseguir dormir sem remédio como a Sandra, que eu postei hoje para vocês, postei no Telegram, postei no Stories, vou postar no feed também. É você que vai colher todos esses frutos, todos esses benefícios. E pra gente finalizar, eu quero te dar uma mensagem. O processo de encontrar o equilíbrio só vai acontecer pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, gente, tem que ser um caminho de amor, um caminho de auto-amor, que você vá se acolhendo, se entendendo e se fortalecendo. E é isso que o yoga traz pra gente. Sempre tá tudo bem. Porque a vida é assim, são altos e baixos. O dia que você tá sem disposição, tá tudo bem. O que você consegue fazer? O dia que você tá com muita disposição e cheio de conquistas, maravilha, também tá tudo bem. Se acolha, se ame. E esse é o primeiro passo para você começar o seu caminho do autoconhecimento.